Olá, amados, muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. É um prazer estar contigo, é um prazer compartilhar a palavra de Deus e compartilhar este estudo do livro de Colossenses. Nesta oportunidade, eu quero te convidar, antes de debater o assunto aí na sua célula, a ler o livro de Colossenses, ou seja, a ler o capítulo 1, versículos 26 e 27. São só 2 versículos e hoje nós vamos fazer um paralelo com o livro de Lucas, capítulo 8, versículos 9 a 15, que é a parábola da semente, a semente à beira do caminho. Então faça conosco este paralelo hoje, leia Lucas 8, de 9 a 15, é uma parábola muito conhecida, você já deve lembrar dela, e Colossenses 1, 26 e 27, que nós vamos começar com essa leitura rápida, não? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, não? A linguagem de hoje, a segunda parte do versículo 27, ela diz o seguinte: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Esta é a mensagem mais profunda e mais poderosa que existe na história do mundo. Não? A presença de Cristo em nós. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 17, ele diz o seguinte, que muitos profetas quiseram ver o que nós estamos vendo. Ou seja, todas as pessoas que antecederam, todas as pessoas piedosas que antecederam a Cristo, relatadas no Antigo Testamento, relatadas na época da lei e na época anterior à lei, todas essas pessoas visualizavam este tempo, os profetas visualizavam este tempo. Não? O profeta Isaías, o profeta veterotestamentário, mais neotestamentário que existe, ou seja, o profeta que, estando no Antigo Testamento, mais falou do Novo Testamento, ele visualizava esse tempo, o tempo da manifestação de Cristo na igreja, o tempo da manifestação de Cristo na terra, o tempo de que Jesus viria a realizar uma obra em salvação de todos os homens. Não? Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar naquilo onde Deus quer chegar. Na semana passada nós falamos sobre o contexto, não? E nós queremos entrar neste contexto, no contexto de Deus, não? Em que contexto? Que a obra mais maravilhosa, mais poderosa que existe é a obra da cruz. Não há obra maior do que essa. Não. A obra que Deus fez em favor de todos os homens para a salvação de todos aqueles que creem. A obra da cruz, a morte de Jesus na cruz e a manifestação de Jesus na igreja e pela igreja. Não? Nós vamos entrar na semana passada, ou na aula anterior, melhor dito, nós entramos no assunto do contexto, nós estudamos um pouco do contexto, nós estudamos um pouco do princípio do contexto e nós encontramos uma igreja que vivia em um tempo de sincretismo religioso, ou seja, uma igreja que de uma certa ou outra forma estava permitindo que algo de sincretismo, algo de errado, algo de maligno, algo de pecado, algo de pensamento indevido entrasse no seio da igreja, e nós encontramos essa igreja lutando com essa realidade. Hoje nós vamos dar sequência percebendo a profundidade, assim como o apóstolo Paulo expressa bem, a profundidade, a largura, o tamanho, ou seja, a obra de Deus é tremenda, a obra de Deus é maravilhosa e é necessário que você e eu percebamos esse poder, percebamos essa profundidade. Por isso, nós vamos fazer hoje um paralelo, não, destes 2 versículos com a semente do caminho. O Evangelho de Lucas 8, 9 a 15, ele faz o relato, eu vou só mencionar o relato, não vou ler o texto,
existe a necessidade de que você leia aí na sua célula, ou se você acompanhar o vídeo em outro momento, que você também leia. Não? Nós temos a semente que caiu à beira do caminho, não? Pessoas que ouvem, não? Pessoas que ouvem, mas o diabo arrebata do coração. Não? Essas pessoas nós precisamos nos contextualizar, essas pessoas somos nós. Nós precisamos nos colocar dentro deste contexto, não? Precisamos, digamos, entrar dentro, com a licença do pleonasmo para poder expressar bem, nós precisamos entrar neste contexto e entender e compreender essa realidade, não? À beira do caminho, pessoas que ouvem, mas o diabo arrebata do coração. Nós encontramos em tempos atuais quantas pessoas que passam pela igreja, ou quantas pessoas, inclusive, que são da igreja, que ouvem a palavra, que estão escutando a palavra, mas são sementes lançadas à beira do caminho. Não. Depois nós temos a semente que cai entre as pedras. Pessoa que ouve e recebe com alegria, mas sem raiz dura pouco. Não. Quantos de nós já vimos pessoas na igreja, tomara que não sejamos delas, não? Que chegam à igreja, escutam uma palavra, recebem com alegria, cantam, dançam, pulam, se entusiasmam, respondem positivamente à mensagem do Evangelho, mas de repente a semente nas pedras, ela cresce, mas dura pouco. Ela brota rápido, mas ela não recebe alimento, ela não se permite receber alimento. Ela seca, ela se queima, não? Temos ainda a semente lançada entre espinhos, é mais um aspecto da parábola, não? Pessoas distraídas com os cuidados do mundo, não? Aqui nós já vamos aprofundando-nos, não? Pessoas que estão talvez há muito tempo na igreja, não? Mas sim, ocupadas com os cuidados deste mundo. Sim, na igreja, mas preocupado mais com a vida profissional, mais com a vida familiar, preocupado mais com a vida social, preocupado mais com as coisas e questões deste mundo. A semente no meio de espinhos. Não, uma palavra como esta, uma palavra que os profetas desejaram escutar. Um tempo como este, tempos em que os profetas desejaram viver. Eu me imagino o profeta Joel profetizou o seguinte: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões e vossos jovens sonharão. Até sobre os meus servos, ou até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Eu me imagino o profeta Joel no entusiasmo ao profetizar essa palavra, vivendo naqueles tempos onde o Espírito Santo não era derramado de uma maneira coletiva. Eu me imagino o desejo e o anseio que esse homem deverá ter tido ao profetizar essa palavra, ao tomar consciência de que isso aconteceria, o desejo que ele com certeza teve de viver nos tempos que eu e você estamos vivendo. Quando o apóstolo Pedro se levanta para pregar, ele diz, quando ocorre o batismo no Espírito Santo, ele disse: isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe, queridos, nós vivemos num tempo tão maravilhoso, tão poderoso, não? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Nós precisamos entender a profundidade desta palavra, a profundidade deste mistério, a força desta palavra, a importância espiritual e histórica que esta palavra tem, para que a gente possa se apropriar dessa palavra e viver na integralidade desta palavra para as nossas vidas. E para concluir a nossa ideia, nós vemos o último aspecto daquela parábola: a que caiu em boa terra. Este é o maior desejo, o maior anelo de Deus, que a boa semente caia em boa terra. Não é somente a boa semente, ela não produz. Ela precisa dessa boa terra. E para que este mistério que foi revelado a nós, a igreja, os quais Deus quis dar a conhecer
qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, eu e você, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou ler um versículo mais, que Paulo ele completa a ideia, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ou seja, o propósito do apóstolo Paulo e o propósito de Deus é que a boa semente, esta semente de um evangelho poderoso, de um evangelho maravilhoso, de um evangelho impressionante, caia num coração boa terra, que seja o seu coração. Não, é muito importante que nós analisemos os nossos corações para ver qual é a nossa resposta à palavra de Deus. Será que nós somos ou estamos neste tempo, não, à beira do caminho? Não. Em tempos de pandemia, algumas coisas vão mudando aparentemente, algumas coisas vão sofrendo pressão para mudar o valor ou a importância, não? Em meio às pedras, não, entre espinhos ou boa terra. Não. Será que as circunstâncias deste nosso tempo, deste nosso século, têm mudado a espécie de terra que é o seu coração? A espécie de lugar onde a palavra de Deus é plantada? A palavra de Deus, ela precisa produzir. Ela produz. Inexoravelmente, ela produz. Agora, é importante que ela encontre essa boa terra. Se ela encontra muitas vezes pessoas, como já falamos, pessoas que passam pela igreja, ouvem a palavra, mas o diabo, o desânimo, a preguiça, outras coisas tiram do coração. Pessoas que recebem com alegria, são pedras, recebem com alegria. Eu às vezes caminho pelas ruas e vejo pessoas que passaram nesta nova etapa pela nossa igreja. Eu vejo pessoas que passaram e se alegraram, cantaram nos cultos, dançaram nos cultos, se entusiasmaram nos cultos, mas eu as vejo pelas ruas, nunca mais vieram, não? Vieram um pouco tempo, brotou rapidamente, não tinha raiz, secou-se rapidamente, não? Às vezes entre espinhos. Eu vejo pessoas há anos na igreja, não só na nossa, em muitas outras igrejas, não? Há anos na igreja, mas andam distraídas com as coisas deste mundo. Coisas que muitas vezes são honestas, são justas, são boas, são importantes, mas são coisas que não ficarão na eternidade. São coisas que não irão contigo para a eternidade. O meu trabalho é importante, mas ele não irá comigo para a eternidade. A minha formação acadêmica é importantíssima, mas ainda assim, ela não irá comigo para a eternidade. Toda a minha família, todos são importantíssimos. Tomara que eles me acompanhem lá na eternidade. Não, eu vejo muitas pessoas passando, mas é o meu trabalho, é o tempo, é a vida. Não, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a Deus. Não, quando eu tiver os filhos, quando as crianças crescerem, e o tempo vai passando, distraídos com os cuidados deste mundo. Todas as coisas podem ser importantes, todas as coisas podem ser boas, podem ser honestas muitas coisas, podem ser justas inclusive. Entretanto, nós precisamos escolher aquelas que nos acompanharão na eternidade. Então, e a obra da cruz é a única que nos levará para a eternidade. Então, e as nossas obras em Cristo, essas nossas obras nos acompanharão lá na eternidade, se feitas em Cristo, não? E aquilo que o apóstolo Paulo fala no versículo 23, anterior à nossa leitura, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então,
E nós temos a última, a que caiu em boa terra. Pessoas que abraçam a palavra, produzem a palavra, que entendem a profundidade desta palavra do apóstolo Paulo na epístola aos Colossenses, que não se distraem com discussões ou quaisquer outros assuntos, que os tirem do caminho do Evangelho e do caminho do poder de Deus. Eu te convido, querido, eu te convido, amado, que aí, seja na célula em família, compartilhando com o seu líder, seja na sua casa, quando você acompanhar esse vídeo em outra oportunidade, eu te convido a que façam uma meditação clara. Meu Deus, aonde eu estou? Que coisas da minha vida têm sido à beira do caminho ou nas pedras, ou que parte da minha vida tem sido semente entre espinhos, ou será que toda a minha vida tem sido uma boa terra para o Evangelho e para toda a boa palavra de Deus para a minha vida? Compartilha na tua célula, conversa com os irmãos, compartilha com os líderes, não identificando outras pessoas. Obviamente, a palavra deve falar para mim primeiro, deve falar ao meu coração primeiro e me motivar a uma mudança e me motivar a que eu viva a integralidade da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Na linguagem de hoje, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Não. Nós vivemos tempos em que os profetas queriam viver. Nós vivemos tempos em que os profetas olhavam e falavam, virá o Espírito Santo. Você e eu temos acesso por Cristo Jesus, pela fé, ao poder do Espírito Santo. Nós temos acesso ao trono do Pai por meio da oração, como diz o livro de Hebreus, através do véu, a sua carne, o sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus. Compartilha na sua célula em família, anima o coração do seu irmão. E se há algum desânimo entre alguém, não, anima, não. E se você, neste tempo, nesta próxima célula em família, vê algum irmão que não esteja, faça um exercício de irmandade, liga para ele e fala, irmão querido, não, existe uma esperança da glória para você. Existe um plano de Deus tremendo para a sua vida cristã, não só para a salvação, mas para a sua vida cristã plena. Venha conosco e participe da igreja conosco. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma linda e abençoada célula em família, em nome de Jesus.